Olá, você vai assistir agora a reunião que aconteceu no dia 30 de novembro de 2022. Nós conversamos sobre a seção 1 do capítulo 13, que é a invulnerabilidade e a inculpabilidade. E nós conversamos também muito a respeito de projeção. Nós esperamos que seja útil para você e, se for, ajuda a gente a levar essa mensagem para mais pessoas, se inscrevendo no canal, compartilhando com outras pessoas, fazendo um comentário, dando um joinha para a gente. Nós agradecemos muito. Boa noite, todo mundo. Boa noite a todos. Muito obrigada por vocês estarem aqui. A gente consegue conversar só se vocês estiverem aqui comigo, tá certo? E antes da gente começar o nosso assunto, eu quero dizer, nós vamos ter só mais uma aula esse ano, tá certo? Porque vai dar, né, daqui a 15 dias, a gente vai estar no meio de dezembro, então aí a gente tem só mais uma aula e depois nós vamos voltar mais ou menos no meio de janeiro e a gente avisa vocês em todos os canais, tá bom? Quando a gente volta a se reunir, ok? Bom, então, assim, hoje a gente vai falar sobre a primeira sessão do capítulo 13, né? Esse capítulo é um dos super importantes, que é um mundo sem culpa. Então, e aí eu não sei se alguém conseguiu ler, que eu coloquei o aviso hoje de manhã. Se não, eu tenho aqui umas anotações. Já no primeiro parágrafo, né, a gente já tem assim, olha, o bom professor é aquele que ensina tudo que ele precisa, que os alunos precisam aprender, e depois ele sai de campo, tá bom? Isso é um reconhecimento de que nós somos um com o nosso professor, ok? E isso é extremamente importante porque, veja, se nós estamos aceitando o Espírito Santo como nosso professor, a gente vai aceitando também em algum nível que nós somos um com ele, ok? Vamos lá. Nesse caso, né, no caso de um curso em milagres, o Espírito Santo quer buscar remover toda a culpa da nossa mente, tá? Porque Deus, nosso Pai, só pode ser lembrado na paz, ok? Então, amor e culpa não podem coexistir. Aceitar um é negar o outro. É a mesma coisa que a gente falar que, assim, olha, a gente não pode, embora o mundo faça o maior esforço para isso, mas a gente não pode amar e odiar ao mesmo tempo. Quando existe o amor real, tá? E não o amor especial, né? O amor especial é aquele que vai escondendo o ódio. Mas quando existe amor real, não há medo, né? Não há ódio. Quando nós estamos odiando, não é possível, tá bom, que o amor esteja presente. Isso parece meio básico, mas não é, meninos, tá? Não é nunca básico, porque assim, ó, a gente esquece toda hora, tá? E muitas vezes a gente não vê o quanto é esquisito quando a gente fala assim, olha, eu amo e odeio, entende? É muito esquisito. Não é? É muito estranho, mas a gente acostumou com isso. Foi assim que a gente veio falando, né, a todo tempo, então a gente se acostumou com isso, certo? Ó, vão dando uma olhada, ver o que vocês acham que está estranho isso, tá? É, a última linha do parágrafo 1. A culpa esconde o Cristo da tua vista, tá? Pois é a negação da irrepreensibilidade do Filho de Deus. Se tem culpa, não tem jeito do Filho de Deus, do Cristo aparecer na nossa mente. Nós não vamos achar que as pessoas e nós mesmos somos o Cristo realmente, ok? Parágrafo 2, então. No estranho mundo que fizeste, olha só,
Muitas vezes a gente não presta atenção no que o Jesus está falando. Embora a gente fale um monte de coisa, um monte de vezes isso, a gente não presta atenção. A gente dá um valor ao mundo como se ele tivesse sido feito para nós, não é? E essa frasezinha reforça isso que a gente precisa ter em mente. Este mundo foi eu que fiz, né? Eu não, Maria Amélia. A mente que pensa na separação, a mente que acredita na separatividade, na separação, tá bom? Na separação de Deus. E isso é extremamente importante, tá? Vejam, nós não fomos jogados aqui no mundo, e só assumindo a autoria deste mundo é que a gente pode voltar a pensar nele como uma coisa projetada e uma coisa que não tem poder sobre mim, ok? Tudo bem, gente? Estou falando isso porque muitas vezes a gente esquece e se desvia disso, tá? A gente se desvia. Então, vamos lá. Aí, qual é o pensamento que vem junto quando a gente assume essa autoria? Mesmo que a gente não tenha consciência, tá? Este mundo não tem poder sobre mim. Eu que fiz. Então, o valor que ele tem, o significado que ele tem, o propósito que ele tem, pode ser mudado, ok? Só que a gente vai lembrar que esse propósito, esse significado não pode ser é, mudado por mim, tá? Tem que vir de um lugar à parte desse mundo, de alguma coisa, da parte da minha mente que pensa com Deus. Esta é a correção, ok? Porque se a gente tentar corrigir por nós mesmos, nós vamos começar a achar, né, outro valor, achar alguma coisa boa, pensar em alguma coisa boa e tentar consertar o que está aqui, ok? E essa foi uma pergunta no Lembretes esses dias, né? No grupo Lembretes, que é do Telegram, não sei se todo mundo sabe, mas também quem estiver ouvindo e não souber, né? É um grupo onde eu e a Ing, do Rio Grande do Sul, a gente responde as perguntas dos estudantes ali, ok? Então, ele chama Lembretes. Então, esses dias, né, eu respondi, acho que foi o último lembrete, exatamente a essa pergunta, sabe? Algumas pessoas ainda pensam em corrigir este mundo, não é? E isso é normal, é normal. E nós vamos ainda pedir uma ajuda, muitas vezes a gente vai sair por aí pedindo ajuda quando dá alguma coisa de errado na vida da gente, a gente vai pedir uma ajuda para consertar. Tudo bem também, ok? Mas a correção está na mente. Qual é a correção? Qual é o final da correção? Só vamos falar isso, porque senão pode ser que o pensamento fique meio perdido. Mas o que está na base de toda a correção? A base de toda a correção é a gente não pode se separar. A separação de Deus não é possível. E se eu me lembrasse disso, não teria nenhum problema para eu resolver aqui. Concordam? Tá? Não teria nada para resolver. Mas, então, o que nós temos que ver, por meio do perdão verdadeiro, por meio do que ele está ensinando para a gente, nós vamos resolver esse problema na mente, ok? Na nossa crença de separação, através dos nossos relacionamentos com as situações e com as pessoas. Então, a gente vai perdoando, né? Todos os passos do perdão vão existindo ali, a gente vai perdoando, e essa ideia ou essa crença insana de separação, ela vai sendo corrigida, ela vai sendo substituída, não é? Pela nossa confiança no Espírito Santo, nessa mensagem que ele está passando para a gente, que essa separação não é possível. E então os nossos problemas vão tendo outra cor, tá? Vão modificando a forma como a gente lida com eles. Tudo bem? Então, tá. Aqui tem um puxão de orelha aqui
no parágrafo 2, né? Fazendo com que ele ah, fazendo com que o Filho de Deus, tá? Aqui no parágrafo 2, a terceira sentença, fazendo com que ele, o Filho de Deus, seja invisível, o mundo da retaliação surgiu na negra nuvem da culpa que tu aceitaste e mantens com apreço. Para estudantes mais recentes, mais novinhos aqui no curso, isso pode parecer muito esquisito e muito ruim. E se alguém achar que é muito esquisito e muito ruim, por favor, me interrompe e a gente vai conversar, tá? A matéria-prima deste mundo, que é medo, tá bom? Também pode ser chamado de culpa, ok? Então, nós precisamos da culpa para manter este mundo de formas aqui, visível ou real, ou manter aqui na nossa mente. Então, isso não é mesmo muito gostoso da gente conversar, da gente falar, mas é necessário que a gente olhe para isso, porque se nós não olharmos para o medo, ele nunca vai embora, ele vai continuar aí, ok? Então, é por isso que um curso em milagres traz toda essa fantasia de medo, né, que tá, a enorme maioria delas tá aqui no inconsciente, escondido mesmo, então traz para cá, para que a gente possa olhar para eles e ver que eles não têm nenhum sentido, nenhum poder e nada pode, realmente é uma fantasia de que alguma coisa pode machucar o Filho de Deus, ok? Estou voltando no PDF, mas por favor, vocês me interrompam, tá? Maria Amélia, Oi, amor. essa questão aí, que nós, assim, esse mundo sem o medo, né, sem o medo e, consequentemente, também sem a culpa, ele não existiria, né? Mas foi uma vontade nossa, não foi? De experienciar isso. Então, depois que a gente entende que esse mundo ele foi criado porque nós mesmos quisemos experienciar, e há uma saída, que é olhar de fora, e aí a gente já está em casa, some um pouco a culpa, Isso não mesmo, some? isso Porque mesmo. aí a gente pode brincar, né? Porque aí a gente vê que a gente, na verdade, a gente está brincando, né? De ser a Luciana, de ser a Maria Amélia. Só que se a gente fica muito dentro da Luciana e dentro da Maria Amélia, a gente acaba sentindo, né? Só Isso. que a gente volta para casa também. E uma hora isso, assim, eu não sei nem se como é que vai ser, se uma hora, eu não sei se o curso fala sobre isso, se uma hora isso vai acabar. Fala. Mas acaba sendo assim, ao invés da culpa, porque antes eu sentia uma culpa muito grande desse mundo existir. Aham. Mas agora eu entendo que foi o mesmo que quis, e que é uma grande brincadeira. É errado pensar assim? Tem algum Não, não, pelo pouco aí? contrário. Mas, ó, Luciana, vamos pensar só uma coisinha que eu acho que vai ajudar mais ainda a gente, né? Mudar uma palavrinha aí vai ajudar um pouquinho mais a gente a pensar, a olhar para essa culpa de forma, assim, considerá-la bem infundada. Olha só, nós não escolhemos experimentar, tá bom? Esse mundo de separação. O que aconteceu foi uma diminuta porque ela já acabou, né? E maluca ideia surgiu, e aí, ao invés da gente, né, pensar, nossa, isso é só uma ideia, a gente no sentido uma mente só, né? Pensar, é só uma ideia? Não, a gente olhou para ela, deu uma realidade e aí não conseguiu mais olhar para trás. Por quê? Porque de alguma forma, e a gente já escondeu, né? Já escondeu. Assim que surgiu isso, a gente já escondeu a ideia de olhar para trás e ver que nada tinha acontecido. Por quê? A impressão que ficou, né, a hora que surgiu, como é que está nesse parágrafo aqui? Peraí, ele fala assim, cadê? Onde que eu li agora? Das nuvens, da nuvem escura?
Aqui, no parágrafo 2. Um mundo de retaliação surgiu na negra nuvem de culpa, e aí a gente aceitou essa culpa, a gente aceitou isso, por medo mesmo de retaliação. Em algum lugar da mente, isso parecia incorreto, né? Isso parecia uma criação equivocada, que na verdade é, né? Por isso que eu chamo, ao invés de falar criação equivocada, eu falo fazeção, porque é mais fácil, né? Porque a gente fez o mundo. Então, essa criação equivocada. Então, nós não quisemos conscientemente experimentar isso, tá? O que aconteceu foi imediato, imediato. Aí aconteceu o que foi indo. E aí, a partir disso, o jeitinho que você falou ajuda muito a gente, muito mesmo, a sair dessa culpa, né? Porque a gente pode ver que isso daqui é uma brincadeira, na enorme maioria das vezes de mau gosto, mas, né, é uma brincadeira, não é? Porque tá cheio de problema, cheio de miséria, cheio de coisa, né? Até tem se eu não me engano, eu não sei o capítulo, que aí tem uma hora que o Jesus fala, gostas do que fizeste? Então, não, a gente não gosta, só que como o medo é enorme, não é? Esse medo é enorme, então a gente, assim, fica sem olhar para ele, sem encarar de uma vez, né? E de alguma forma o Jesus não fala desse jeito, mas ele fala, olha, vamos olhar para os medos devagar. Eles estão assim, enormes no seu inconsciente, é um medo enorme. Então, vamos devagar olhando para eles. Como é que a gente olha para esses medos devagar? Vamos juntar tudo que a gente pensa já, o que a gente já sabe. Olha só, o mundo que nós vemos, um mundo de formas, ele é uma projeção da nossa mente, mas ele é uma projeção inconsciente. Eu me esqueci que ele é uma projeção. Então, eu dou realidade a tudo e não tem problema, eu vou dando realidade, mas aquilo que eu consigo, na pouca coisa que eu consigo, eu já vou olhando e vou fazendo tudo aquilo que ele pede, né? Eu vou fazendo os passos do perdão e desmancho a realidade de um detalhe de um relacionamento, eu desmancho a realidade de um medo que eu tenho, vou desmanchando a realidade por meio dessa metodologia, né, que ele ensina de perdoar as coisas. Por isso que a gente pode chamar o perdão o verdadeiro de desmanche. O perdão verdadeiro é um desmanche, tá bom? Tudo bem, Lu? Mas está certinho, é isso mesmo. Vamos pensar nisso aqui como uma brincadeira, porque isso ajuda muito a gente a escapar dessa culpa, a desmanchá-la. Não é escapar no sentido de esconder, mas de desmanchar. Tá bom? Mais alguém quer falar alguma coisa? Senão eu leio o que a Eliana pôs aqui. Tudo bem? Então vamos lá. O curso fala sobre isso. Aqui é uma brincadeira onde as personagens criadas por nós fazem e interpretam exatamente como nós queremos que elas interpretem os seus papéis. E é muito chato, né? Eu estou tendo experiências incríveis usando os ensinamentos do curso. Muito legal, Eliana, muito legal. É isso mesmo. Quando a gente vai descobrindo, isso não é nada gostoso pensar que as pessoas que eu penso, vamos lembrar, tá? As pessoas que eu penso que me machucam, que fazem qualquer coisa contra mim, elas estão fazendo exatamente aquilo que eu pedi. Então, só que, graças a Deus, né, o Jesus não para por aí, tá certo? Então ele fala, olha, elas estão fazendo exatamente aquilo que você quer que elas façam. Aí a gente fala, bom, então o negócio é o seguinte, agora eu vou me matar, porque se elas estão fazendo tudo que eu quero, exatamente o que eu quero, e eu estou me sentindo super mal, isso não tá legal, então eu vou me matar. Aí ele fala, mas espera, agora você olha comigo para isso tudo. Então a gente larga a mão do Eguinho e a gente pega a mão dele e aí a gente olha para isso e claro que no fim das contas é que nós vamos fazer isso, mas
veja, no fim das contas, nós vamos agradecer aquelas pessoas, não o que elas fizeram, mas agradecer ao que foi mostrado, que é, na verdade, o conteúdo da minha própria mente, e então eu posso perdoar. Sem saber que esse era o conteúdo da minha própria mente, eu não consigo perdoar, não verdadeiramente, tá? Tudo bem, moçada? Fala, Eliana. Oi, Maria Amélia, boa noite mais uma vez a todos e a todas. Como eu estava falando no chat, e também não dá para falar em palavras escritas, porque iria demorar muito. Como eu estava falando, eu estou tendo experiências assim incríveis utilizando as mensagens do Telegram, né? Do Nossa, Telegram. e Que bom. para mim é fantástico. Muito obrigada pela grande ajuda que vocês estão dando para nós, né? E outra, o SEM também. Para quem já leu a Bíblia, quem já foi religioso, eu já fui mormon a minha vida toda, mormon. E já passei por várias religiões, e nós éramos obrigados a estudar as escrituras de capa a capa. E o SEM complementa perfeitamente o que o Cristo falava e que nós interpretamos quando nós estamos com a visão religiosa de forma equivocada. E, assim, eu estou passando por rapidinho, isso ajuda a aumentar a fé. Tranquila. Rapidinho. Eu estava, eu vou dizer sempre no passado, tá bom? Porque eu já estou me desconectando do presente, da situação como realmente algo meu, mas na verdade não é meu, é do ego. Passando por uma situação desesperadora e não está me afetando de forma alguma. Eu já estou conseguindo, eu já estou conseguindo, graças aos ensinamentos das escrituras sagradas, do Jesus da Bíblia, Jesus do SEM, a transmutar. E eu estou conseguindo viver as situações desesperadoras em todas as áreas, sem colocar o meu foco no problema, mas no que o Cristo que é perfeito, abundante, maravilhoso, perfeito em todas as áreas. E, enfim, usando os ensinamentos do SEM, tem me ajudado muito a transmutar. E é isso, a gente tem que colocar em prática, mesmo que não acredite, porque a certeza vem ao praticar, como diz o Jesus, né? Que sem fé é impossível agradar a Deus, e é dessa forma que a gente adquire a fé, ouvindo as palavras, né? E eu só tenho que agradecer, obrigada. Opa, não, a gente que agradece. Obrigada, viu, Eliana? Assim, todos os exemplos que a gente pode ter aqui são muito úteis, não é? Então, as situações, elas realmente se apresentam para a gente, não é? De uma forma assim, não tem jeito delas terem vindo de outro lugar, elas têm que ter vindo do nosso próprio conteúdo, tá certo? Porque, assim, cada um de nós aqui faz parte de um todo, uma mente só que acredita na separação. Então, o meu problema é seu também, o seu também é meu, ok? Só que a gente experimenta isso como se o meu fosse mais grave do que o seu, ou o seu mais grave do que o meu, ok? Então, nós vamos aprendendo a lidar com os problemas, e assim, eu sempre peço, né, sugiro, na verdade, eu sugiro que a gente aplique todos esses ensinamentos nas coisas que a gente dá conta, assim, no pequeno, sabe? Naquilo que a gente dá conta. Porque são esses problemas menores, esses que a gente está conseguindo olhar para eles, é que eles fazem uma base, um alicerce para quando a gente tiver problemas maiores, a gente já ter uma visão mais treinada, uma mente mais treinada em relação a essa metafísica mesmo, né? Que é completamente diferente de tudo que a gente tem aqui nesse mundo, não é? Salvo alguns ensinamentos orientais que realmente trazem uma mensagem bastante parecida, mas é isso. Então, assim, ó, só não fuja de olhar para eles, só isso. Todos nós, né?
todos nós. Não precisamos fugir de olhar para os nossos problemas, não precisamos mentir para a gente, aliás, isso vai ser bem sábio, né? Quando isso dói mais, quando isso dói menos, isso é extremamente importante, porque é só olhando para eles é que a gente pode desmanchá-los. Então, é só trazendo para cá, não é? Sem pular nenhuma etapa, que a gente pode desmanchar esses medos, que a gente pode chamar de problema e pode ter um monte de nome. Tudo bem, gente? Tá? Mas vamos lá, todas essas formas da gente falar da mesma coisa são extremamente importantes. Ó, vou para o parágrafo 3, tá bom? Olha só, vamos para completar isso que a gente está falando. Ó. Na medida em que olhas para ti mesmo e julgas o que fizeste com honestidade, podes ser tentado a imaginar como é possível que seja sem culpa. No entanto, considera isto: não és sem culpa no tempo, mas na eternidade. Tens pecado, entre aspas, no passado, mas não há nenhum passado. Né? O sempre não tem direção, o tempo parece se mover em uma direção, mas quando atinges o seu fim, ele se enrola, né, como um longo tapete estendido sobre o passado atrás de ti e desaparece. Enquanto acreditares que o Filho de Deus é culpado, caminharás sobre este tapete, acreditando que ele conduz à morte. E a jornada vai parecer longa, cruel e sem sentido, pois assim ela é. Ó, é uma sintetizada, né, dessa metafísica do curso aí, ok? Veja, enquanto vires o Filho de Deus com algum pecado, você vai estar andando pelo tapete da culpa e vai achar tudo muito, muito interessante continuar ali, que na verdade é o nosso mundinho, tá certo? Então, olhar para o Filho de Deus sem pecado é justamente pegar esses julgamentos condenativos que nós temos, desses que a gente consegue lidar, né? Desses que a gente consegue, que a gente dá conta de lidar com eles. Então, assim, esses julgamentos condenativos, a gente vai olhando para eles, vai fazendo o nosso trabalhinho de estar disponíveis para esse perdão que um curso em milagres ensina, e aí nós vamos desmanchando essa realidade, e então nós conseguimos entrar em contato, não é, com com o Filho de Deus, ou lembrar, né, que as pessoas são muito mais, aliás, a gente vai atravessar esse corpo e esse comportamento e vai ver, né, o Cristo. Então, tem até uma passagem que eu brinco que é muito chata, né? Muito chata essa passagem, que aí ele fala assim, você não vai pensar em olhar para o seu irmão sem corpo. Isso não é possível. Mas o que você tem que fazer? Você tem que olhar para você e perguntar para você mesmo: eu quero realmente ver o meu irmão sem pecado? Tá? Se isso for assim, a gente precisa lembrar que a gente olha para as pessoas já separadamente da gente, portanto, se é separado, se tem dois, né? Se tem dois, tem um melhor que o outro. Vocês concordam? Então, em algum lugar muito escondido na nossa mente, a gente vai querer olhar para o outro como pior que nós, tá? Por quê? Porque a gente quer ficar bem com Deus, a gente quer falar para Deus que a outra pessoa é malvada ou é pecadora e tal, mas não eu, entende? É por isso que o mundo da dualidade é assim, tá? Então, tem dois, sempre vai ter um melhor que o outro. E a gente não precisa ficar triste com a gente porque nós fazemos isso. Não é assim que o Jesus está falando. Olha para você e vê o que você está fazendo, olha lá. Não é isso. Ele está falando, ó, olha para você, vê o que você está fazendo e vê como é e vamos andar comigo que eu vou te mostrar como é que você conserta isso. Tá? Então, não é uma condenação. Deixa eu ver aqui. Eu estou tendo experiências incríveis. Não, eu já tinha lido.
tá? Da Eliana, vamos lá. Ó, vão me interrompendo, por favor, viu? Às vezes a gente tem um exemplo nosso, né, de alguma coisinha que acontece que a gente encaixa aqui. Oi? Posso, Pode falar, quem? posso Pois falar? é, Elia, por favor, fala. No parágrafo 3, na seção 5, eu tô... Parágrafo 3, a sentença 5. 5. Ah, Eu queria que você me falasse mais, desse um reforço. Ficou para mim... né, o tempo parece se mover em uma direção, mas quando atinge o seu fim, ele se enrolará como um longo tapete estendido sobre o passado atrás de ti e desaparecerá. ó. Falar sobre o tempo e um curso em milagres, e a gente não consegue falar aqui no Tira Dúvidas, tá? Porque isso daí é um pouco complicado de falar. Mas vamos começar pelo fim, que talvez fique mais fácil. Essa alegoria, né? Essa representatividade do tapete, né? Do tapete. Então é assim. A diminuta e louca ideia pareceu acontecer e dela surgiu um mundo inteiro, um tapete que foi estendido. E a gente vai olhando, e ele está chamando o tapete de culpa, né? É um tapete de culpas. E o tempo, Zélia e todo mundo, né? O tempo é só mais uma alegoria dentro do mundo da percepção, ou dentro do mundo do ego. Porque, na verdade, para Deus só existe eternidade, tá? Então, não tem como, não tem como. Como nós percebemos o tempo numa direção, se você até brincar e fechar os olhos, você vai pensar no passado, ele vem para a esquerda ou para a direita, tá? E você vai pensar no futuro que vem para a esquerda ou para a direita, ou para trás ou para frente. Então, ele tem uma direção. Quando acabar o tempo, ou seja, quando você se lembrar, não é, que todo esse mundo é só uma projeção e que você é o Filho de Deus que jamais se separou, acabou o tempo, não precisamos mais. Que é mais O tempo linear, né? isso, é uma linearidade, é mais um recurso do sistema de pensamento do ego, né? Para a gente acreditar mesmo que existe um passado, existe um presente e existe um futuro, ok? Se no presente eu fico lembrando do passado, que eu acho que é isso que ele vai falar agora, né? Se no presente eu fico lembrando do passado, o que acontece com a minha mente? Eu vou morrer de medo do futuro, que eu acho que vai se repetir ali, não é? Tudo bem, Zélia? Melhorou? Tudo bem. Joia. Então tá bom. Deixa eu só ler aqui que eu não. Peraí. Quando nós olhamos nossos irmãos e irmãs como culpados pelos nossos problemas, e até mesmo quando pensamos mal de alguém, nós estamos pensando mal de nós mesmos, exatamente, e, consequentemente, estamos pensando mal de Deus, do Criador, com certeza. O outro é um aspecto de nós, um espelho. E como eu amo esses ensinamentos do Cristo. Isso. A questão do espelho também, ela é um pouco problemática, tá bom, moçada? O espelho, a gente fala sobre isso. Vamos abrir um parentezinhos aqui para a gente falar, tá bom? Porque é assim, ó. É claro que essa alegoria do espelho é interessante. Ela é bem interessante porque a gente vai pensando, eu não posso ver nada do que tem no meu conteúdo, ok? Mas ela é um pouco, eu não vou dizer perigosa, mas a gente pode usar essa palavra perigosa se eu não tenho todo o raciocínio que esse curso traz para a gente, ok? Vamos supor que a Zélia, né? Ou a própria Eliana, vamos lá, né? A Zélia é uma assassina, tá bom? Então, espera um pouco, mas espera aí. Eu estou vendo só o espelho na Zélia? É isso que eu estou vendo mesmo? Então, eu sou um assassino? Eu sou uma assassina? Eu também, eu tenho isso? Veja bem, se você não tem o todo,
o raciocínio do curso, isso daí é complicado, né? Se nós somos uma mente só, tá bom? Nós somos uma mente só, nós temos tudo, inclusive impulsos assassinos, ok? Mas o Jesus vai um pouquinho mais profundo e, inclusive, muito radical, muito chato, não é? Ele diz que os pensamentos que não são de amor, os pensamentos que não são amorosos, são pensamentos de assassinato, tá certo? Então, olha só, vamos lá. Nós temos tudo isso em nós. O espelho que eu estou vendo, né, no outro, ele é um aspecto potencial em mim, não exatamente um aspecto de espelho. É por isso que a gente precisa tomar cuidado e não pegar algumas coisas, assim, como fala? Algumas coisas em pedaços, em facções, ok? Senão isso daí pode dar mais problema do que ajudar, tá bom? É um espelho? Claro que é, só que é um espelho de aspectos potenciais, não quer dizer que, sabe, eu vá assassinar no sentido literal da coisa, ok? Porém, também não vamos fugir disso, ok? Por quê? Nós não vamos fugir do seguinte raciocínio: a cada vez que eu tenho, a cada vez que eu condeno, né, em pensamento, eu posso não ter contado para ninguém minha condenação, tá? Eu posso não ter contado para ninguém, mas a cada vez que eu condeno, eu estou reforçando a mesma coisa, o mesmo pensamento de assassinato, tá certo? Tá? Então, mas, vejam, vamos lá, a gente não pode parar nisso, porque senão a gente fica louca, ok? Isso vai acontecer inúmeras vezes ainda com a gente, vai acontecer inúmeras vezes, porque nós estamos num mundo de diferenças, certo? Então, o que eu vejo é assim, eu não quero olhar para os meus pensamentos de assassinato, eu não quero olhar para a minha forma. Então, e aí eu tenho o direito de condenar, por quê? Porque o outro fez isso, o outro fez aquilo, o outro fez errado, o outro... Mas, quando a gente para, e pode ser só uma fração de segundos, a gente para olhar e fala, então, Maria Amélia, você também tem alguns pensamentos iguais a esse e tal. Eles não são ações, mas são pensamentos, que para o Jesus é a mesma coisa, para o autor do curso é a mesma coisa, tá bom? Nós não vamos falar do Jesus histórico, porque muita coisa foi mudada no que ele falou, mas o Jesus que escreveu o curso, ele fala isso. Um pensamento, para ele, é igual a uma ação. Mas, embora ele fale isso, vamos pegar o todo, tá? Vamos pegar o todo. Ele não nos condena. Por que ele não nos condena? Acho até que tá, logo ele fala isso aqui, no outro parágrafo aqui. Aqui, a jornada vai parecer longa, cruel e sem sentido, porque assim ela, e sem sentido, porque assim ela é, ok? Então, olha só. Por que uma ação e um pensamento é igual, né, para o autor do curso? A gente não precisa ficar com medo de errar, porque este mundo é um mundo de erros, ok? Ele é um mundo de erros, é um mundo para se errar. Mas aí, o que nós vamos aprendendo a olhar para esses erros junto com ele, né? Olhar para os erros, os nossos e os das outras pessoas. Muitas vezes é mais fácil olhar para os das outras pessoas. Nós vamos olhar para esses erros, lembrando que, né, que assim, todo mundo está querendo acertar, ok? E esses erros serão ali constantes. Quais são os erros? Qual é a avaliação do autor do curso para a gente? Qual é a avaliação do Espírito Santo que ele tanto apresenta aqui para a gente? A avaliação dele você fez alguma coisa errada ou muito errada? Para ele tanto faz, porque não tem hierarquia, tá? Mas é porque você não sabia que você era amor, que você já tem todo o amor.
É por isso. E o que você fez de errado, você fez como um pedinte de amor, ok? Então, todos nós somos assim. Quando a gente está conversando aqui, né, sobre o curso, quando a gente está conversando sobre essa mensagem, nossa, fica tudo muito claro, fica tudo certo, nossa, a gente pensa isso mesmo, mas, né, como de, assim, eu recebi um monte de mensagens, né, desse tipo. Vamos voltar a falar nisso, porque agora está um pouquinho mais leve, a gente pode rir um pouquinho, tá bom? Mas esse período de eleições no Brasil, foi um prato super cheio para a gente olhar para isso, não é? Então, assim, então, né, quem não é de esquerda é de direita, e aí quem que está errado, quem que é isso, e aí, olha, sabe? E assim, até a gente se acalmar e saber que um lado e outro lado estão fazendo a mesma coisa e eles querem a mesma coisa, em algum nível eles querem a mesma coisa, sabe? Eles também querem consertar o que está errado, da maneira como eles pensam, né? Assim, pega um ponto e segue esse raciocínio e tal. Então, aí a gente para ver o nível de condenação que nós temos dentro de nós, né? O nível de julgamento. Então, a hora que a gente está falando aqui, nossa, fica tudo muito claro, mas na verdade, quando pega alguma coisa, a gente esquece tudo. E o Jesus sabe disso, né? O autor do curso sabe que a gente vai esquecer, mas para ele não tem problema. Tá? Ele fala, olha, não tem importância, você vai esquecer, mas eu fico aqui do seu lado até você lembrar, tá? Aí, a hora que você lembrar, você me escolhe de novo, a gente continua mais um pouquinho, a gente faz mais um pouquinho, a gente olha mais um pouquinho e assim vamos, ok? 99% das religiões, a Valéria escreveu, né, são pautadas no medo, claro, mas não as religiões são só o retrato deste mundo mesmo, não é? E não adianta a gente falar que são as religiões, somos nós que fizemos esse mundo, tá certo? Não é que não adianta a gente falar, é que assim, se eu sair da minha responsabilidade de ter feito esse mundo, aí ele vai ter um poder enorme sobre mim de me machucar, tá certo? Então, eu assumindo essa responsabilidade, eu estou aqui, assim, ó, sabendo que, como fui eu que fiz, eu vou desfazer, tá bom? Não sozinha, né? Eu vou desfazer junto com o Espírito Santo, tá certo? Deixa eu ver se tem alguém mais alguma coisa? Eu estou aqui olhando para o PDF, por isso que eu não estou vendo. Vocês têm que desmutar e falar, tá bom? Ó, no parágrafo 4, tá? A jornada que o Filho de Deus estabeleceu para si mesmo, o tapete vermelho de culpa, é inútil, mas a jornada na qual o Pai o embarca é de liberação e alegria. O pai não é cruel e seu filho não pode ferir a si mesmo. Pronto, aqui nós estamos garantidos, tá bom, meninos? Tá? A gente está garantido aqui que o filho não pode ferir a si mesmo na realidade, tá bom? Alguém ia falar alguma coisa? Não? Vamos lá. Oi, Maria Amélia. Oi, amor. Tudo Oi, bom? Marcelo. Fala, querido. Eu achei uma coisa, só pontuando que tu colocaste a questão das eleições esse ano, né, que foi um ponto de muita fervorosidade, e assim, o que eu tenho para pontuar por exemplo, é que você performar ou não, aí você, né, coloca também o que você acha, mas assim, você performar ou não performar durante um processo eleitoral, é, pleiteando a sua posição, indifere, porque desde que você tenha consciência de que isso aqui é uma grande passagem, apenas um processo. Isso não impede você de participar do processo, de até se candidatar de outras coisas. Porque, por exemplo, eu já vi um professor de um curso em Milagres, né, e ele dizendo: seu problema não é o presidente atual, você não
Tipo assim, querendo colocar como se nós já estivéssemos no céu, assim, colocando assim, até numa posição mesmo egóica, de tipo assim, ó, eu não me envolvo nisso porque eu estou muito acima disso, porque eu sou um professor de um curso em milagres, então, então eu não me envolvo nisso e tal. E eu achei assim de uma arrogância muito grande, porque é, na verdade, você está inserido. É tal qual aquela passagem que fala que a gente não pode, na verdade, negar o corpo. Não somos um corpo, mas temos que ter a consciência de que não conseguimos negar. Esse corpo, ele não é só o corpo físico, é todo o corpo de projeção, de mundo, de planeta, de país, de situações políticas, de tudo, né? Tudo isso a gente pode colocar no aspecto corpóreo. Então, assim, para resumir, eu, no caso, eu assumi uma posição, a única coisa que eu coloquei diante de mim foi a consciência de que, no final, isso era tudo uma brincadeira, mas é como os mestres zens tentam fazer, né? Ou fazem, né? Eu não consegui, claro que 100% tá, muitas vezes a gente é envolvido pela paixão daquilo que a gente defende, mas uma coisa que eu coloquei não posso me eximir, vou me posicionar, porque ainda que isso aqui seja um sonho, eu estou aqui, então eu não vou negar isso, eu não vou negar essa realidade, né? E a mesma coisa também, é só para fechar essa questão, às vezes, de dizer que o curso em Milagres ele não trabalha em linha comportamental, porque ele não mexe na tela, mas ainda assim que ele só trabalhe lá no projetor. Se você está mudando o projetor, uma hora a tela vai começar a ter que apresentar coisas boas, porque se essa tela só começa a apresentar comportamentos ruins, agressivos, coisas desse tipo, é porque ninguém está mexendo lá no projetor direito. Então, às vezes, tem muita gente e professores, mas do curso que às vezes querem neutralizar certos comportamentos, certas coisas, certas posturas agressivas, às vezes xenofóbicas e coisas assim, dizendo, isso não tem nada a ver, isso daí não é em comportamento. Pera, eu não vou trabalhar em comportamento, mas lá no projetor, se eu estou mexendo lá, uma hora esse comportamento vai ficar um pouquinho mais leve, né? Sem dúvida. Era basicamente isso. Era basicamente isso. Não, mas é perfeito, Marcelo, eu te agradeço, porque assim, como eu já falei isso algumas vezes, mas a gente precisa reforçar. Fica aí para você me ajudar. Ó, quem disse que eu não acredito que eu esteja aqui? Quem disse que eu não acredito que a Maria Amélia seja real? Quem disse que eu não tenho direito de olhar para vamos falar das eleições, né? Assim, ó, esse sistema de direita eu acho coerente, esse sistema de esquerda eu acho coerente, esse sistema de direita eu acho furado, esse sistema de esquerda eu acho furado. O que eu disse é que para a gente olhar, porque assim, foi um grande exemplo, porque parece que a gente está, né? Nossa, vamos lá, não é no comportamento que ele fala, não é, mas é óbvio que a gente não acredita nisso. Se a gente já acreditasse nisso, se eu já acreditasse que, nossa, eu não preciso de mais nada, agora, então eu não como, entende? Não trabalho, entende? Não faço mais nada, tá? Então, assim, olhando para esse exemplo, no sentido que quando a gente está conversando aqui, tudo é extremamente coerente. O Jesus não fala de comportamento, porque para ele não interessa. Ele está falando que toda a correção é aqui, é na mente, é claro, mas ele não fala para a gente, olha, que porcaria de comportamento você teve, ou então acerte o seu comportamento, tá? Isso daí não tem sentido. Mas ele fala, não negue que você acredita que você é um corpo, não negue que você acredita que você está neste mundo e que este mundo é real para você, então faça as suas escolhas. Não adianta a gente viajar na maionese e achar que não tem, não, imagina, não preciso de nada, não faço nada, então não come, não respira, não é? Tá? E assim, vai lá na última coisa, nas suas últimas palavras perfeitas, olha só. Claro que se eu vou olhando para dentro, se eu vou vendo que tudo é uma projeção, se eu estou mais consciente disso, se as coisas já estão mais claras para mim nesse sentido,
eu não vou fazer as coisas acontecerem boas coisas, cor de rosinha, achar estacionamento para mim onde eu quiser, entendeu? Nunca mais sofrer nenhum acidente, mas eu vou me despreocupar com as minhas projeções, aos poucos, eu vou ficando cada vez menos preocupada, e aí, se de repente acontecer alguma coisa que até ontem eu achava um horror, que se fosse me acontecer eu morria. Hoje eu já olho para isso e já vejo com que professor eu posso interpretar a situação, tá? Interpretar. É isso que muda, ok? As coisas realmente não precisam ser só ruins, claro que não. Mas a gente não pode esquecer que aqui é um mundo de dualidade. Aonde tem coisa boa, vai ter ruim também. E o que é bom para mim nem sempre é bom para você, o que é bom para você nem sempre é bom para mim. Mas a nossa mente corrigida pelo professor correto vai mostrando para a gente que as coisas não importam, as coisas em si elas não importam, mas elas podem ter propósitos bem diferentes do que daquilo que a gente já deu, aquele propósito que tinham antes, não é? Que eram de me machucar. Hoje, eu estou falando, vamos supor, tá? Vamos supor que eu, Maria Amélia, que aconteceu alguma coisa hoje comigo que não era muito gostosa, ok? Mas se antigamente eu ia morrer porque eu me senti desprezada, magoada, trocada, sei lá o quê, desrespeitada, tudo adada, hoje eu olho para isso e penso, né? Olha, tem alguma coisa na minha mente tem alguma coisa na minha mente, não, né? Essa projeção pode me mostrar alguma coisa, entende? Como a gente usa essas estratégias, daí cada um acha a sua, mas o importante é a gente achar, né, assim, conseguir um elo, né, de comunicação com esse nosso irmão mais velho e falar para ele, me ajuda a ver como você vê, entende? Não sei se eu falei exatamente aquilo que você que você falou, Marcelo, mas sabe, o que é isso? Porque, veja, enquanto eu ficar preocupada, que eu vou olhar para dentro, e é tudo projeção minha, mas então eu tenho que projetar algumas coisas bem boas por aqui, eu vou projetar, sei lá, dias de sol porque eu vou para a praia, ok? Enquanto eu estiver preocupada com isso não vai ter, assim, como é que eu falo? Você vai se cobrar. E o que vai acontecer se eu for para a praia e o tempo estiver nublado ou chovendo? Eu vou achar milhares de coisas. O ego não vai perder tempo, né? Então, assim, eu não sou merecedora, tá? O Espírito Santo não me ouve. Eu fiz tudo errado, acho que eu rezei errado. E por aí, sabe? Por aí vai, entende? Então, as preocupações em projeções boas ou ruins, elas vão ficando em segundo plano, tá? E é lógico que nós vamos curtir as boas, as situações que a gente gosta, sabe? Curtir muito, fazer tudo que a gente gosta, curtir, fazer e tal. Mas quando elas não forem boas, a gente não vai ter mais essa queda, não é? Essa queda no sentido de falar, sou a última das moicanas, o Espírito Santo não olha para mim, o Deus me abandonou, e etc., que são crenças que a gente vem vindo muito, tá? Então, nesse sentido, a gente assume a responsabilidade, como fala, não isentando o comportamento de alguma coisa que a gente ainda acredita ser super importante. Então, nosso comportamento ainda vai estar aí, ok? Para a gente seguir o que a gente acha que é melhor, e etc, etc. Mas as preocupações em relação a quais são as projeções, elas vão se desmanchando, sim. E aí, qual é o resultado disso? Paz. Estar mais centrado no momento presente, tá? Marcelo? É isso, basicamente era isso.
Eita, minhas cachorrinhas agora resolveram lá. Não tem problema. Mas era basicamente isso, dizer que um professor de curso que orienta você a não performar, que dá isso como uma orientação a não performar no mundo, ele está dando tanta realidade ao mundo, Sim, quanto, né? Porque senão não precisaria dizer isso. sim, exatamente, não é? Se eu precisar de alguma maneira... bom, quando você fala em precisar, quando você fala em necessidade, você já sabe de que lado vem, né? Tá? E aí, estou aqui atestando, dando a mão para o ego, vamos eu e ele e eu, vamos dar uma volta nós quatro, eu mais o ego mais eu. Tá certo? Mas Obrigado. obrigado, amor. É extremamente importante a gente trazer essas coisas para cá. Extremamente importante, tá? Porque é assim, ó, não fujam. A gente realmente acredita que isso aqui é real, a gente realmente acredita que nossos corpinhos são reais, que a nossa personalidade é super importante, não tem problema. Se você negar, aí vai ter problema. Se você não nega, a gente vai fazendo essas correções nas pequenas coisas, não é? Até a gente ficar mais em paz em relação a essa metafísica no todo, ok? No todo, não adianta pegar um pedacinho desse curso porque fica muito esquisito e a gente pode deturpar a ideia, mas então, assim, no todo, a gente vai pegando esses detalhezinhos dos nossos relacionamentos com a gente mesma, com os outros, com as situações e tudo mais, e vai corrigindo a nossa mente, tá certo? Ô, Maria Amélia, Oi, bem, fala. as projeções também, a gente vai sentindo menos culpa de ter criado as... Quando a gente chama o Espírito Santo para decidir junto com a gente, né? Ou Jesus, ou o símbolo, né? Então, por exemplo, nessas eleições aí, a gente já tem uma base, assim, né? Aí, por exemplo, aí eu chamo o Espírito Santo eu não sei em quem votar, me ajuda a decidir. Quando você decide de um lugar de paz, né? Aí você toma aquela decisão ali de um lugar de paz e você vai, né? De um lugar de paz, né? E aí, porque aí você tem aquela impressão assim que realmente o que for acontecer vai ser o melhor para todos, enfim, né? E, por exemplo, essa questão da praia, por exemplo, né? Aí realmente a gente chega lá, a gente fica triste, né? Por exemplo, tá chovendo. Chegar lá na praia, você vai pegar, ainda mais a gente aqui em Minas Gerais, se for para a praia, pegar chuva, aí a questão é você não negar essa tristeza, né? E entregar essa tristeza para o Espírito Com Santo. Porque certeza. se você nega essa tristeza, é muito difícil. Que lindeza. Isso. Eu vou falar só uma coisinha aqui, depois a gente termina, tá bom? Que daí o nosso tempinho já acabou aqui. Veja, o Espírito Santo, ele vai te falar, use a razão para você escolher as coisas aqui, tá bom? Use a razão. Veja aquilo que você pensa que é o melhor e faça isso. Ele nunca vai te dizer, vai para a esquerda ou vai para a direita, ok? Nem estou falando das eleições, estou falando de estrada, tá? Vai para a direita ou vai para a esquerda. Ele não vai fazer isso, ok? Porque ele não atua neste mundo, porque senão ele cai em incoerência com aquilo que ele está ensinando, que este mundo é uma ilusão, tá? Mas ele vai ficar o tempo inteirinho com a gente, nas nossas escolhas, viramos e escolhemos a praia em dia errado porque estava chovendo. Então, tá, o que eu posso fazer? Posso jogar baralho, posso beber cerveja, posso conversar, jogar a conversa fora, etc. Ok? E esta é uma decisão de ficar em paz em qualquer situação. E se eu ficar brava? Tudo bem também. Ele também não vai ficar bravo com a gente porque a gente está bravo, ok? Mas é importante que a gente faça essa distinção, porque ele não atua aqui, ele não conserta as coisas aqui. Isso é extremamente importante da gente saber, porque senão nós não vamos fazer este curso, né? Nós estamos fazendo outro curso, ok? Tá?
Então, tá bom. Se alguém quiser ou precisar falar mais alguma coisa, a gente estica um pouquinho, senão a gente termina que nosso tempinho acabou aqui. Tudo bem, gente? Mas aí também, se alguém quiser falar alguma coisa, dá uma anotadinha, pelo menos numa palavra, e a gente conversa sobre isso no nosso próximo encontro, tá bom? Que vai ser o último desse ano. Completar o raciocínio do Marcelo, a Rita. É uma questão de quando você se omite a sua opinião, às vezes você está deixando de estender o amor em qualquer área. Não estou falando só na política, mas na política eu percebi muito isso. Alguns conceitos totalmente errados que apareciam, se você não fala, você também está se omitindo. E se o amor é extensão, você tem que mostrar essa extensão do amor. Então, não é porque eu sou do Curso em Milagres que eu não vou me posicionar naquilo que eu posso estar errada, né? Eu nunca estou errada, lógico, né? Mas eu não vou deixar de me posicionar. O Curso em Milagres me deu uma força maior para isso, porque antes eu ficava... A única coisa veja bem, a única coisa é que a gente precisa só aceitar isso. Olha, o que é certo para você nem sempre é certo para o outro, tá bom? Então, e aí, como a gente já conversou algumas vezes, eu parto de um ponto e sigo aquele ponto e é extremamente coerente, assim como todo o sistema de pensamento do ego. E nesse sentido, você pode explicar, não é? Ou mostrar aquilo que você acha correto, certo? Se é assim, não tem ataque, tá? Se for assim, não tem ataque, tudo bem? Nem sempre a gente consegue, né? Mas não tem importância. Isso, não tem importância, mas é importantíssimo isso mesmo, só que não tem problema atacar, só tem problema a gente esconder isso da gente. E neste sentido é isso que você está falando, que eu sei o que você está falando. Está muito certo, mas só tem que lembrar que, né, aquilo que é certo para mim, eu posso mostrar e não tentar fazer descer goela abaixo, porque aí vai ser um ataque. Certinho? Obrigada, meninos. Super obrigada, viu? Por todo mundo estar aqui e por ajudar a gente a esclarecer essas coisas aqui, essas ideinhas do curso. Certinho? Ó, beijo no coração de cada um, tá bom? Até daqui 15 dias. Beijo. Obrigada. Tchau, beijo. Tchau, bem.